O Palmeiras se considera campeão mundial de 1951, enquanto os rivais como São Paulo, Corinthians e Flamengo falam que não. Palmeiras não tem mundial, não tem campeão, não tem mundial, não tem campeão, não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Mas o que foi ao certo essa competição? E o Palmeiras é ou não é campeão mundial? E o Fluminense ganhou essa mesma competição e também se considera campeão mundial. Então, nesse vídeo você vai sair daqui com a verdade. E vai sair daqui com a sua própria opinião. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, que nos ajuda muito, para que nós continuemos a fazer vídeos assim. Naquela época, não existia Libertadores, Champions League e um Mundial com esse nome só foi surgir em 2000. O Intercontinental foi criado em 1960, anos de criação da Libertadores também. E a Champions League só foi criada em 1955. Então, 1951 era um ano antes das principais competições mundiais. O motivo dessa competição foi que a CBD, atual CBF, tinha perdido alguns meses antes a final da Copa do Mundo do Uruguai. E esse desastre ficou conhecido como Maracanaço, onde o Brasil só precisava de um empate e acabou tomando a virada e perdendo a final para o Uruguai. Então, a CBD queria criar algo similar à Copa do Mundo, só que para clubes. Assim surgiu a Copa Rio, também chamada de Taça Rio e Copa Internacionais dos Campeões. Naquela época, o Brasileirão também não estava sendo disputado. Os países que participaram da Copa do Mundo teriam representantes para a Copa Rio. Os países foram Inglaterra, Espanha, Uruguai, Portugal e, é claro, o Brasil, além da Itália. O Milan não pôde jogar, pois estava disputando outra competição, a Copa Latina. Então, a Juventus entrou no lugar. A Copa Rio de 1951 também não teve representantes espanhóis. O Tottenham Hotspur, campeão da Liga Inglesa, também não participou. Mas os representantes brasileiros foram só dois. O Vasco, campeão carioca de 1950, e o Palmeiras, claro, campeão paulista de 50. A Copa Rio tinha 8 equipes que foram divididas em 2 grupos de 4. No grupo Rio de Janeiro tinha Vasco, Estrela Viena, o Sporting de Portugal e o Nacional do Uruguai. Mas no grupo São Paulo, tínhamos o Palmeiras, a Juventus, a Estrela Vermelha e o Nice da França. Os times que passaram do grupo Rio de Janeiro foram Vasco e Estrela Viena. Já no grupo São Paulo, quem passou foi o Palmeiras e a Juventus. O Palmeiras enfrentou o Vasco nas semifinais. Ganhou e foi para a final da Copa Rio. A Juventus também ganhou os 2 jogos contra o Estrela Viena. Então, tínhamos a Juventus de Turim e o Palmeiras de São Paulo. No primeiro jogo da final, o Palmeiras ganhou de 1-0. E no segundo, conseguiu um empate contra a Juventus. Assim, o Palmeiras ganhou a Copa Rio, sendo o primeiro campeão mundial. E aqui, obviamente, que entra uma baita polêmica, pois muitas pessoas acham que esse título do Palmeiras não é considerado mundial, mas sim uma Copa Rio. Os jornais da época falaram que não é só uma conquista do Palmeiras, mas sim uma conquista brasileira. O Palmeiras estava representando o Brasil. Foi isso que os jornais da época disseram. Mas se for assim, se o Palmeiras pode ser considerado campeão mundial, então, no 1950, aconteceu um torneio, que foi chamado de Torneio Internacional dos Carecas, em que um time paraense chamado Clube do Remo conseguiu ganhar. Mas não é tão considerado assim um mundial, porque não tinha grandes potências da Europa e do mundo. Mas o Palmeiras conseguiu vencer da Juventus, que era um dos melhores times do mundo na época. Esse é um caso muito parecido do que nós temos do Uruguai.
O Uruguai, antes da Copa do Mundo ser criada, ganhou 2 Olimpíadas. E quando a Copa do Mundo foi criada, ganhou 2 Copas do Mundo. Então, o Uruguai se considera tetracampeão mundial, mas só ganhou 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. Então, ele é tetracampeão mundial, mas só ganhou 2 Copas do Mundo. Mas se for assim, o Brasil é o maior campeão com 7 títulos. Mas o Uruguai só se considera porque não existia a Copa do Mundo quando ele ganhou as 6 Olimpíadas. Essa é a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras. Não existia Mundial, mas ele ganhou um campeonato parecido, que no caso era a Copa Rio. Essa decisão fica para você, mas na minha opinião, o Palmeiras é sim campeão mundial. Assim como o Fluminense em 1952. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal para nós fazermos mais vídeos assim. E se você acha que o Palmeiras é campeão mundial ou se ele não é, ninguém precisa brigar. Só apenas queremos nesse vídeo esclarecer o que aconteceu em 1951. Muito obrigado e até a próxima!